No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que o Peter acabou enfim descobrindo que estava acima do peso. Enquanto isso, Lois era surpreendida ao descobrir que tinha um irmão desconhecido. Após a Lois ter levado Peter no médico para fazer uns exames, e ele ter se surpreendido ao descobrir que estava acima do peso, Peter acabou tendo a brilhante ideia de começar uma associação para pessoas iguais a ele, mas logo percebeu alguns problemas que seus colegas de peso apresentavam. Ao mesmo tempo que Lois lidava com seu irmão recém-descoberto, e também percebia que ele tinha um lado bastante sombrio. O episódio começa com a Lois lembrando Peter da sua consulta, e ele pela milésima vez comentando que não iria esquecer da mesma, falando que às vezes preferia ter se casado com aquela mulher da despedida de solteiro. Uau, moça desconhecida, você é muito sexy. Eu devia casar com você amanhã e não com aquela chatonilda da Lois. Peter, sou eu. Quer saber? Dane-se, eu vou trair a Lois agora mesmo. Nem ligo se ela descobrir. E após isso ele foi até o Brian lhe pedir para vestir aquela roupa, pois como não iria para a consulta para ir comer bife com os caras, Peter comenta que não queria que a Lois soubesse disso. E então, após terem passado nem um pouco despercebido por ela, Brian chegou a lhe perguntar por que vestiram aquela fantasia. E enquanto estavam na casa da carne, Peter e os amigos logo ficaram empanturrados depois de 7 bifes de meio quilo, com o Brian percebendo que o Joe por outro lado não havia comido nem o primeiro, enquanto a vaca no local já havia comido 2 daqueles bifes. E então, após a turma ter começado a zoar o Joe por conta daquilo, pois o mesmo não estava conseguindo comer nem mais um pedaço sequer, ele inesperadamente acaba perdendo o controle disparando a sua arma, mas logo é acalmado pelos seus amigos com ele voltando ao normal. E enquanto Lois assistia a televisão, Peter e Brian finalmente voltavam para casa depois da comilança, mas ele também era questionado sobre a consulta. Porém, como não tinha muita prática para inventar boas mentiras, ela rapidamente percebia que ele não havia ido na consulta. E então, quando enfim foram no médico, e a Lois questionou como estava a saúde do Peter, com o Dr. Hartman assustando os dois ao ter falado que não passaria de um mês, mas na verdade estava falando sobre um outro assunto. Ele acaba fazendo a mesma coisa ao ter levado um susto quando foi olhar seus exames médicos, e mais uma vez falando que ele expiraria em um mês, porém estava apenas comentando sobre sua carteira de motorista, o que obviamente acaba fazendo a Lois perder a paciência com ele, e chegando a implorá-lo para revelar como estava a saúde do Peter, com ele enfim revelando que estava tudo bem, exceto que o Peter estava acima do peso até demais, com ele inesperadamente sendo pego de surpresa com aquilo, e falando que além de ser algo novo para ele também era uma sensação esquisita. E voltando para casa, Peter ainda estava surpreso com o que o doutor havia falado, ao mesmo tempo que Brian comentava sobre ele estar acima do peso sim, e o Peter recordando que se por acaso estivesse mesmo acima do peso, ele não conseguiria colocar um bambolê na cintura e fazer aquilo. Durante isso, Lois acaba tendo que ir apanhar uma foto antiga de família, e chegava a perceber a presença de um garoto desconhecido nela, com a Lois comentando que até então achava que não tinha um irmão, ao mesmo tempo que Peter continuava tentando provar que não estava acima do peso, pois se caso estivesse o Stewie também estaria, pois vestiam o mesmo número de colã. E pensando naquela descoberta que fez na foto, Lois resolveu ligar para o seu pai lhe perguntando sobre o garoto presente nela, porém sua reação acabou sendo de surpresa com o questionamento, com ele até chegando a fingir que a ligação havia caído. E naquela mesma noite, Lois resolveu entrar de penetra na casa de seus pais para descobrir a verdade, pois assim poderia finalmente ver o registro da família. Invadir a casa do vovô e da vovó. Isso é mais legal do que aquela vez em que eu vi o Bob McFerrin cair daquela escadaria. Durante isso, Lois aproveitou o sono pesado deles para começar a busca, e acabou encontrando o que veio procurar naquele cofre da família, descobrindo que felizmente tinha um irmão e também o seu endereço. No outro dia, Brian comentava com o Peter sobre toda aquela negação que vinha fazendo, e ele por outro lado chegou a lhe desafiar a provar que estava acima do peso. Com isso, Brian logo aceitou o desafio mostrando aquela maçã para ele, e em seguida jogou a mesma em sua direção fazendo ela flutuar, com o Brian comentando sobre o Peter possuir a sua própria órbita, enquanto ele continuava negando que estivesse acima do peso, já com a Lois e as crianças. Enquanto ela parecia estar bastante ansiosa para conhecer seu irmão, Lois também descobria que ele por algum motivo vivia em um manicômio, e ao questionar o funcionário se seu irmão era mentalmente estável, Stewie logo ficou ansioso para conhecer o seu tio que aparentava ser lunático. Após isso, ela enfim foi se apresentar revelando ser a sua irmã, com ele sendo questionado por que morava naquele manicômio, e recordando que tudo havia começado depois de uma experiência traumática na infância.
infância. Com isso, Lois, ao ter percebido que ele estava perfeitamente normal, revelou que o levaria para Quahog junto da família. E durante sua estadia, Peter chegou ali na cozinha revelando que tinha uma coisa para contar, com ele finalmente aceitando que estava acima do peso e falando isso para a família, mas revelava que já havia feito algo a respeito, pois tinha como objetivo fazer com que o mundo fosse de pessoas como ele, ao ter criado uma Associação Nacional de Desenvolvimento das Pessoas acima do peso. Após isso, Lois comentava com seu irmão sobre estar feliz com sua presença, ao mesmo tempo que revelava ter uma esposa e que ela estava bem ali no sofá com eles, o que acaba pegando a Lois de surpresa com a revelação, porém falava que isso era bastante normal para alguém que passou mais de 30 anos em um manicômio. E já na associação, enquanto Peter tentava começar a falar sobre o início do programa, os participantes acima do peso acabavam lhe atrapalhando por fazerem muito barulho. Porém, sem ter muito sucesso, ele decide encerrar a reunião ali mesmo. Acho que conseguimos fazer muita coisa hoje. Vamos continuar amanhã. De volta em casa, enquanto o irmão da Lois revelava que estava saindo para correr um pouco e deixava sua esposa imaginária sob os cuidados do Brian e do Stewie. Os dois logo aproveitaram para usar a esposa imaginária para zoar um ao outro, com o Stewie até colocando um picles naquele lugar inusitado do sofá. E mais tarde, enquanto Peter conversava com uma torta, seu cunhado chegou ali o questionando sobre aquela associação que havia fundado, pois falava que não devia influenciar as pessoas a ficarem acima do peso, até revelando que pessoas daquele tipo eram bastante morais, ao mesmo tempo que Peter lhe mostrava uma fantasia que chegou a comprar, fazendo ele reviver aquele seu trauma perturbador que teve na infância. No outro dia, Lois recebia uma ligação do seu pai, com ele tendo descoberto sobre o seu irmão e falando que o mesmo era perigoso. Porém, Lois acaba ficando irritada por seu pai ter deixado ele preso em um manicômio por 30 anos, ao mesmo tempo que via o noticiário na televisão e descobria que seu irmão aparentemente havia desvivido um homem acima do peso no parque, com a polícia tendo divulgado até mesmo aquele desenho da esposa e cúmplice dele. No outro dia, enquanto assistia novamente o noticiário, e Brian comentava sobre o esboço do suspeito ser bem parecido com o irmão da Lois. Porém, ela ainda não acreditava que seu irmão fosse capaz de fazer aquilo, até ver ele todo sujo de terra e carregando uma pá em sua mão. E então, após o Peter e os participantes terem se despedido do seu falecido amigo, Peter resolveu levar todos eles até sua casa onde estariam seguros, com Stewie brincando com o fato deles não conseguirem ver o próprio brinquedo nas calças. Durante isso, Brian acaba revelando que o irmão da Lois era o culpado, o que obviamente deixou o Peter e todos os seus colegas bastante furiosos com a descoberta, e resultando com eles terem seguido ele até um bosque naqueles carrinhos. Enquanto isso, em casa, como ela continuava em negação sobre seu irmão ter realmente feito aquelas coisas, Brian resolveu lhe mostrar várias e várias fotos que mostrava que ele era o culpado. E mesmo com um cara desvivido debaixo da cama, Lois continuava negando que ele tivesse feito aquilo. Mas felizmente não demora muito para perceber o seu erro, e também lembrar que o Peter estava correndo sério perigo, pois enquanto procurava por seu cunhado no bosque, Peter inesperadamente acabou sendo pego de surpresa pelo mesmo, com a Lois chegando ali o implorando para não fazer aquilo, ao mesmo tempo que ameaçava fazer coisas com sua esposa se não soltasse ele, o que felizmente acaba fazendo seu irmão libertar o Peter, e chegando a se desculpar por tudo aquilo que causou. Porém, logo perdia o controle após o Peter fazer ele reviver o trauma de infância. E no final, Meg revelava estar com saudades do seu tio, com a Lois revelando que iriam lhe visitar uma vez por mês, ao mesmo tempo que Stewie chegava falando sobre ter um cara quase desvivido lá em cima, e o mesmo estava se alimentando de um outro cara totalmente desvivido. Porém, logo percebia que a família não iria falar sobre isso. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para apoiar o trabalho e de clicar no botão de se inscrever. Junto disso, também deixei algumas sugestões de vídeos para você continuar assistindo o canal.